Vim aqui para dar esses informes, porque eu preciso dar uma respirada depois dessa entrevista, que foi uma entrevista muito delicada, né? E com depoimentos muito graves. Então, vou dar uma saidinha aqui e te deixo sozinha. Tranquilo. Então, gente, é difícil falar agora depois dessa entrevista, né, com as meninas, porque realmente é a gente conseguir ver na prática o que está acontecendo na vida das pessoas, né? Porque às vezes isso é até um bom exemplo para contradizer o que tem sido falado na mídia, né? Em algumas mídias que não são mídias como o Desacato, que defendem o lado, né, das pessoas, do povo, porque o que tem sido falado é que a greve tem atrapalhado a vida das pessoas, né? E quando a gente olha para esses relatos, a gente vê que se a gente não exigir os direitos, né, das crianças com deficiência, que precisam de atendimento especial, terem os auxiliares de sala, os profissionais, né, da educação especial em sala de aula, como é importante a gente ter, enfim, a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então, voltando a que eu estava colocando. Eu falei um pouco sobre o que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Florianópolis, em que a gente teve, como eu comentei, um grande show de conservadorismo falando sobre tanto se colocando contra a prisão do Bolsonaro, falando, enfim, que não seria algo justo, falando sobre a criminalização do aborto. E, enfim, a gente não foi votado nada nesse sentido, mas a gente sabe que quando os vereadores, né, que foram eleitos pelo povo, estão ali se colocando contra a lei, contra a justiça, contra os direitos das pessoas, isso é muito grave, né? Então é muito importante que a gente coloque de forma explícita o que está acontecendo. Mas ontem também houve um requerimento do Camazão em fazer uma audiência pública sobre o restaurante popular, que, enfim, vai ser fechado a partir do dia 23 de fevereiro, sem data para reabrir, e falando, e segundo a assistência social de Florianópolis, falando que quando ele retornar, que ainda não tem data para retorno, ele retornará para o seu objetivo inicial, que seria de atender famílias e trabalhadores em vulnerabilidade. Então, a prefeitura já sinalizou que, mesmo do restaurante popular, as pessoas em situação de rua só poderão se alimentar na passarela Nego Querido, que aí qualquer pesquisa no Google por cima já é possível encontrar grandes denúncias sobre o que acontece nessa passarela, tanto em questão de infração de direitos humanos ali dentro, de, enfim, conflitos, agressões, muitas coisas horríveis, tanto da estrutura mesmo, quanto das próprias pessoas que estão ali, vários problemas que não são resolvidos pela assistência social. A comida dessas pessoas, que muitas vezes vem uma gororoba, vem uma comida azeda, vem uma comida que, sinceramente, gente, não parece, não é uma comida, não pode se chamar aquilo de comida sequer, né? E além de tudo isso, estão querendo criminalizar as ONGs que queiram alimentar essas pessoas nesse período, porque, como eu estava colocando antes, além de tudo isso, durante o carnaval, a passarela vai estar sendo usada para essa festa, né? Então, onde que essas pessoas vão estar se alimentando? Até onde sabemos, não estarão se alimentando. Inclusive, foi colocado por uma colega minha que ontem ocorreu uma visita da Defensoria Pública com uns apoiadores que estão se mobilizando aí contra o fechamento do restaurante popular, tanto no restaurante quanto na passarela. Eu ainda não recebi os informes de como foi essa reunião, eu tentei comparecer nessa reunião, não, desculpa, nessa visita eu tentei comparecer, mas não foi possível. Então, para o próximo programa eu quero trazer isso mais bem detalhado de qual que é o parecer da Defensoria Pública diante disso, né? Aí só colocando que esse requerimento da audiência pública não foi votado, ele foi adiado para a próxima sessão. Então, na segunda-feira, talvez a gente já tenha uma votação sobre se haverá ou não uma audiência pública em relação ao restaurante popular de Florianópolis. Aí, na terça-feira, a minha aparição aqui foi remota, né? Eu fiz um VT sobre o dia de lutas que a gente teve na cidade, mas algumas coisas ficaram em aberto, né? Então, assim, eu particularmente tinha ficado com algumas dúvidas sobre como tinha sido
a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores sobre a emenda à Lei Previdenciária de Florianópolis, os desafios para barrar essas emendas, e também sobre a tarifa zero, que foi os dois grandes temas que rolaram nas manifestações daquele dia. E aí eu pedi para o mandato do Afrânio esclarecer um pouco sobre isso, e eu recebi um vídeo. Aí gostaria de exibir ele aqui na tela, porque acho que vai ser interessante a gente escutar diretamente do Afrânio, que protocolou o projeto de lei da tarifa zero e também está acompanhando as mobilizações contra a emenda colocada pelo Topázio, e vou colocar aqui para a gente assistir. A reforma da Previdência, do jeito que eles chamam, quando, no meu modo de entender, é ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal e também da Câmara, é verdade, iniciou a tramitação recentemente. Sequer ainda tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, e depois ainda passará pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, Orçamento e Tributação, para posteriormente ir a plenário. Há um espaço para discussão e, inclusive, para repensar o próprio conteúdo do projeto. Mas, resumindo, é um ataque ao direito já adquirido dos trabalhadores e trabalhadoras. Já o nosso projeto de lei da tarifa zero, ele é uma iniciativa conjunta da bancada de esquerda com o movimento Passe Livre. Nós queremos abrir esse debate não só internamente à Câmara, mas para toda a sociedade. A tarifa zero já é realidade em vários municípios em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. E queremos fazer isso acontecendo em Florianópolis também. Não é mais, volto a dizer, uma bandeira da esquerda. Garopaba, por exemplo, cujo prefeito é do Partido Popular, do PP, já instituiu a tarifa zero. Balneário Camboriú, do Partido Liberal, o PL, também instituiu. Três Barras, Forquilinha e assim por diante. Esse é um assunto fundamental que precisa ser discutido com responsabilidade, com muita técnica e compromisso social. Bom, acho que a Fran foi muito didático, assim, né? Tá colocando como essas tramitações, elas são espaços muito burocráticos, mas a gente sabe que quando as leis vêm numa canetada do executivo, ou quando elas vêm para atacar os trabalhadores, é muito mais fácil de estar tramitando. Então, é muito importante que a gente acompanhe tanto essa questão da emenda à lei previdenciária de Florianópolis, mas também a tarifa zero, que é, como o Afrânio já colocou, uma realidade em muitos municípios e que a gente tem total condição de estar aplicando ela em Florianópolis também. E aí, só para concluir, já ir passando para a Eva para ir concluindo, comentei anteriormente, né, sobre o Carnaval de Florianópolis. Até semana passada, a gente não sabia ainda o que ia acontecer nessa cidade, porque houve o leilão das empresas, né, que iam estar cuidando do Carnaval de Florianópolis. A empresa que ficou em primeiro lugar no leilão foi considerada inapta pela Secretaria de Turismo, mas a gente ainda não tinha uma resposta se a empresa que ficou em segundo lugar iria assumir ou não. E no dia de anteontem, então, na terça-feira, a gente teve o parecer da Secretaria de Turismo que uma outra empresa irá cuidar do Carnaval de Florianópolis. E aí a gente já tem uma programação no site carnaval.floripa, se não me engano, dos blocos que vão estar saindo na rua. Aparentemente, os blocos que acontecem na rua, ali no centro, permaneceram, então aquela parte ali do edital que falava sobre, enfim, não poder acontecer blocos de rua num raio de 1 quilômetro das arenas, aparentemente não está mais em vigor, assim, né? Então, já temos uma boa quantidade de blocos no site que está sendo colocada de forma gratuita para a população. Então,
Agora, faltando uma semana, pelo menos a gente sabe que a nossa festa vai estar garantida, né? Pelo menos isso, um refresco a gente tem que ter diante de todo esse caos que está tendo, né, na política, na vida florianopolitana. E é isso, passo para ti, Eva. Muito obrigada, gente. Agradeço demais a atenção. Até terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Isadora. Tchau. Aí, o Sérgio dando um elogio aí para ti. Parabéns, Isadora. Primeira vez que assisto a sua coluna. E agradeço. Bom, enfim. E agradeço pelo conteúdo muito relevante. A gente vai terminando aqui o JTT. Nós continuamos com a nossa programação. Agora é hora de Mural da Manhã. Estamos aqui 10h02. Roubei 2 minutinhos aí do Mural da Manhã. Me despeço aí da nossa audiência. Hoje foi uma programação densa, né? Não é muito fácil a gente ouvir e ficar não alienado, né, das coisas que estão acontecendo. É muito triste esse descaso com a educação pública, é muito triste o desmonte da Previdência municipal. Então, a gente vive aqui em Florianópolis uma situação governamental, assim, um governo, né, da prefeitura, que tem um descaso muito grande pelo trabalhador público de Florianópolis, seja do ponto de vista em geral do funcionalismo público com esse projeto da Previdência, seja com esse descaso com a nossa educação. Me despeço aqui da audiência, tá bom, Sofia? E deixo aí com